Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Busca do Conhecimento Terapia Integrativa. Hoje é o quarto vídeo que estarei falando sobre dor. Aqueles que não tiveram a oportunidade, pega os links que estão descritos do vídeo 1, do vídeo 2 e do vídeo 3 e assistam, que vão compreender de forma mais clara a construção desse raciocínio que vem sendo desenvolvido ao longo desses vídeos. Tá bom? Eu procurei sempre estar falando primeiro sobre dor, que como eu falei, 80, 90% das pessoas ou tem ou um dia terá o episódio de dor, e é o maior motivo hoje de procura aos serviços, né, assistenciais na área de saúde. Então por isso a relevância, a importância de estar fazendo um debate aí sobre dor. Tá bom? A única coisa que eu tenho de falar é que dentro da dor existe várias patologias, então futuramente eu pretendo estar falando sobre cada patologia específico e o manejo terapêutico, não tanto farmacológico como farmacológico de cada patologia. Vou falar hoje agora um pouquinho sobre a fitoterapia, que é utilizado no manejo da dor, alguns nutrientes e a acupuntura. Então, em relação à fitoterapia, hoje uma droga que é muito utilizada, um fitoterápico que é muito utilizado, é a cúrcuma. A cúrcuma, ela tem os seus marcadores, né, farmacológicos, os curcuminoides, que eles apresentam efeitos fantásticos em vários problemas de saúde. Estamos falando de dor especificamente, mas ele tem efeitos em vários sistemas fisiológicos do nosso organismo. A cúrcuma, ela é um potente antioxidante, tá? E ela inibe a transcrição do NF-κB, que é o fator de transcrição nuclear kappa. Por que eu falei da cúrcuma e dou tanta relevância para a cúrcuma? Porque esse fator de transcrição nuclear kappa é ele que vai lá nos nossos genes e vai fazer a transcrição de determinados genes e vai começar a codificar, a expressar as citocinas que são responsáveis pelo processo inflamatório, né? Porque lembre o quê? Que para ter o processo inflamatório precisa de várias substâncias químicas. E quando esse NF-κB ele é estimulado na presença de uma injúria, de uma agressão, ele vai lá e vai transcrever vários genes que vai codificar e vai expressar essas substâncias que estão presentes no processo inflamatório. Exemplo, a COX-2, que é a ciclooxigenase, que ela é responsável pela produção das prostaglandinas, que é um dos principais mediadores químicos de processo inflamatório e doloroso, as interleucinas, o TNF-alfa e assim sucessivamente. Por isso que a cúrcuma hoje em dia ela tem até já industrializado, mas ela já é utilizada há anos, na Índia ela se usa muito, na China, mas ela cada vez está ganhando mais respeito na comunidade científica devido cada vez mais dos seus efeitos benéficos que ela proporciona à saúde. Nutriente também que eu acho interessante estar falando é o magnésio. O magnésio ele participa mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Então, se começar a falar aqui, a gente tem como falar de todos os aparelhos cardiovascular, neurologia, ginecologia e assim sucessivamente, que o magnésio tem benefícios praticamente em todas essas áreas, mas em relação à dor ela tem um mecanismo de ação interessante, porque ela modula um receptor de NMDA, que a gente chama de N-metildeaspartato. Quem que é o ligante? Quem que aciona esse receptor? É o glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor que está lá no corno dorsal da medula, que eu falei para vocês atrás, que ele causa a excitação desse corno dorsal e é o principal mensageiro que propaga a dor, ascendendo para centros superiores para interpretar aquilo como dor. Então a modulação desse receptor de NMDA, de N-metildeaspartato, que é acionado pelo glutamato, e ele é modulado pelo magnésio, ele é muito importante para estar sendo utilizado no tratamento de dor.
é fantástico, tem a dose correta para estar utilizando, tem toda aquela avaliação que eu falei nos vídeos anteriores para estar vendo o paciente, para estar utilizando, mas ele em modulação de receptor de MDA acionado pelo glutamato, que lembra que é uma sinapse, que ele vai participar de sinapse excitatória, controlando essa sinapse, a dor vai melhorar e muito. Vitamina B1, B6 e B12, que é muito utilizado. A B1, hoje em dia, ela participa do metabolismo de carboidrato. Então, em neuropatia diabética, ela é muito utilizada também. Tem um mecanismo bem bacana em metabolização de carboidrato. Em vídeos futuros vou falar também sobre cada nutriente e mecanismo de ação específico. Mas ele é muito interessante porque ele estabiliza a fibra nervosa. Porque lembra quando nós temos uma lesão na fibra nervosa, essa fibra ela fica propagando potenciais de ação, invocando a informação para a medula e posteriormente para ascender por estruturas superiores e interpretar como dor. Então a vitamina B1, ela conseguindo estabilizar essa fibra nervosa, principalmente os seus potenciais de ação, ela tem um efeito marcante no controle da dor. Vitamina B6 também, que faz parte do complexo B, também o efeito dela é fantástico em relação ao manejo de dor, porque a vitamina B6 ela atua como cofator de alguns neurotransmissores que participam na modulação desse corno dorsal da medula. Quais são esses neurotransmissores? Principalmente o glutamato e o GABA. Lembra que eu falei para você que o glutamato ele potencializa as sinapses excitatórias, induzindo, provocando a dor. Porém, o GABA, ele é um neurotransmissor inibitório, então ele inibe a informação no corno dorsal da medula. Porém, esses pacientes que estão com dor, ela tem um aumento de glutamato, ou seja, tem um aumento da excitação e tem uma baixa de GABA, né, que ele causa a inibição da dor. Então a vitamina B6, ela participa da formação de quem? De GABA, porque o glutamato, ele serve também como precursor de GABA, porém ele precisa da vitamina B6 para que a enzima faça essa devida conversão para GABA. Então por isso que a vitamina B6 também tem um efeito marcante em relação em processos inflamatórios e dolorosos. E a B12 também, ela atua também na reparação nervosa. Então aquela bainha de mielina que reveste o axônio do neurônio, que ela está lesada devido àquele processo inflamatório, a vitamina B12, ela participa do processo de reparação. Então, só para deixar bem claro, tem como ficar falando de cada nutriente por muito tempo. Eu falei mais de forma sucinta, ok? Então falei do fitoterápico, a cúrcuma, falei do magnésio e falei das vitaminas do complexo B, que é B1, B6 e B12. Agora, para finalizar, vou fazer uma revisão sucinta sobre a acupuntura numa visão um pouco mais científica, como ela atua na dor. Então, só para deixar claro, lembra que eu falei lá atrás das fibras nervosas? Então a acupuntura, ela estimula a fibra A delta na periferia. Ela estimulando a fibra A delta através da agulha, essa informação ela chega na medula. Só que ela tem vários mecanismos de ação, então ela proporciona um efeito local. O efeito local é quando você faz a pontura onde você tem a lesão, e no local que você faz a pontura, ela tem liberação de um peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, peptídeo intestinal vasoativo, fator de crescimento nervoso, liberação de histamina. Qual que é o objetivo? Causar uma vasodilatação, promover a formação de novos vasos, para que todo o célula do nosso sistema de defesa chega naquela região e faça o reparo tecidual. Efeito muito benéfico em tratamentos de patologias dolorosas. Tem o efeito também segmentar, é onde você pega e faz a pontura na região periférica. Essa informação ela ascende para a medula espinal e ela deprime aquela fibra C. Lembra que eu falei para vocês que a fibra C é a fibra que ela transmite principalmente a inflamação, a dor crônica. Então se você estimula a outra fibra, ela concorre pelos mesmos locais na medula. Então quando ela chega na medula, ela causa o bloqueio dessa fibra C, automaticamente bloqueia a dor. Esse mecanismo ele é muito bem claro, que ele foi proposto por Melzack. Ele tem o famoso Get Control, que é a teoria do portão, teoria de comporta, é onde bloqueia
o mecanismo de dor. E ela também tem um mecanismo extra-segmentar, onde ela atua mais em nervos, em estruturas superiores. Então, quando você faz uma puntura em nervos periféricos, ela passa pela medula, ela ascende a centros superiores do hipotálamo. No hipotálamo, ela faz a liberação de beta-endorfina. Essa beta-endorfina, ela vai atuar numa região do mesencéfalo chamada substância cinzenta periaquedutal, e essa substância cinzenta periaquedutal vai estimular determinadas estruturas, como o núcleo máquino da RAF para liberar serotonina e o locus ceruleus para liberar noradrenalina. Esses dois neurotransmissores, eles descendem para a medula, e lá no corno dorsal ele vai bloquear a informação dolorosa. Olha que fantástico, nós estamos falando de uma terapia alternativa, nós estamos falando da acupuntura. Olha os mecanismos neurofisiológicos. Então ela diz, aciona centros superiores, promove liberação de neurotransmissores, onde esses neurotransmissores descendem lá no corno posterior da medula e inibe o processo de dor. Então, o benefício da acupuntura no tratamento de problemas músculo-esqueléticos, ele é fantástico. Como eu disse lá atrás, ela também tem todo um aporte, tem toda uma teoria bem fundamentada, energética, né, onde já tem há 5.000 anos, que eu também levo em consideração na nossa prática. Mas como nós estamos falando terapia farmacológica, não farmacológica, dei uma visão sucinta do mecanismo de ação da acupuntura. Porém, futuramente pretendo fazer outros vídeos podendo aprofundar esse assunto, porque o mecanismo de ação da acupuntura, ele é muito complexo. Ele tem várias combinações, ele tem outras substâncias também de liberação de ATP, estimulação de receptores purinérgicos, que inibe também a dor. Ela tem várias, como que eu posso dizer para vocês, trabalhar no sistema de ponto em gatilho, apesar que não é o foco. Muitos problemas de dor tá relacionado a ponto em gatilho. Existe uma frase que fala... todo ponto em gatilho é um ponto de acupuntura, porém nem todo ponto de acupuntura é um ponto em gatilho. Então essa frase ela tem que ser muito bem raciocinada, às vezes identificar esses pontos em gatilho e o seu padrão de dor, que é a dor referida. Normalmente às vezes a pessoa sente dor distante, só que a dor na realidade ela está em um músculo que está gerando a dor em um local distante, que nós chamamos de dor referida. Mas em vídeos posteriores eu vou estar abordando pontos em gatilho com mais detalhe, de que forma a acupuntura também ela tem a capacidade de desativar esses pontos, restabelecer o metabolismo normal da musculatura e proporcionando benefícios tanto em relação à parte funcional como à parte de analgesia também. Espero que tenham gostado desses vídeos aqui sobre dor. Repito, quem não assistiu, assista o vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3, para entender toda a construção do raciocínio. E temas que vocês acharem de importância, de relevância, que quer que eu aborde aqui também no canal, falem nos comentários, que dentro do possível eu vou falando sobre os respectivos temas. Não se preocupe que eu falei de dor num aspecto geral, porém depois vamos entrar em patologias específicas, ok? Então vamos falar de artrite reumatoide, vamos falar de fibromialgia, vamos falar de osteoartrose, vamos falar de tendinite, vamos falar de bursite e assim sucessivamente. Daí vamos entrar mais profundo em cada patologia, vamos falar sobre o tratamento farmacológico, sobre o tratamento não farmacológico e de que forma essas terapias integradas podem estar beneficiando o paciente. Agradeço vocês mais uma vez, né? Se gostaram, deixe um like para que o vídeo ganhe relevância, cadastre no canal para vocês receberem as notificações de novos conteúdos e não se esqueça, continue vindo comigo em busca do conhecimento, terapia integrativa.